A paz do Senhor a todos. Hoje eu quero trazer uma palavra aqui para vocês. Na verdade, a respeito do que eu estava pensando. Não só essa tarde, mas eu diria assim que durante esses 7 anos, que depois que eu voltei para a comunhão da igreja, e comecei a estudar a Bíblia Sagrada, eu pude perceber de como realmente Deus quer que nós sejamos. Às vezes a gente se engana em relação a determinados assuntos, se engana em relação a determinadas palavras, porque por muitas vezes eu pensava que Deus exigia perfeição de todos nós, que nós fôssemos perfeitos. Mas hoje, pensando novamente sobre essas questões, eu pude perceber que Deus quer, acima de todas as coisas, que nós sejamos verdadeiros. E o que significa, sermos verdadeiros? É interessante a gente analisar que em Efésios, capítulo 6, tem uma parte que nos fala das armaduras de Deus. E eu sempre achei interessante que ali estava expresso, mais precisamente no verso 14, que nós deveríamos ter em volta da nossa cintura, cingidos com o cinturão da verdade. E eu ficava pensando, mas por que um cinto? Por que na cintura? A verdade na cintura, por que não nas costas? Por que não no peito? Mas estava expresso ali que nós deveríamos ter na cintura, o cinturão da verdade. E olha só que interessante que o que tem na nossa cintura senão, as nossas entranhas. E ao pesquisar sobre isso, o que é ali as entranhas, também no sentido, não é só o físico que tem os órgãos internos, mas também quer dizer no mais íntimo, no mais profundo dos nossos sentimentos, nas nossas entranhas. Então quer dizer que a verdade, ela tem que estar no mais íntimo do nosso ser, nas nossas entranhas, e nós sermos capazes de admitirmos não só a verdade em relação das coisas que nos favorecem, sermos sinceros e falarmos a verdade não só nas coisas boas, mas também, primeiramente, nas coisas más que nós temos. Nós sermos sinceros, nós falarmos a verdade. E é interessante que algum tempo atrás, quando eu meditava no relato também sobre Filipe e Natanael, quando Filipe encontrou Natanael e chamou ele, dizendo, que tinham encontrado aquele a qual, Moisés e os profetas haviam, profetizado. E aí disse, que é Jesus de Nazaré, o Cristo. E Natanael retrucou, dizendo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E eu achei interessante isso porque, apesar de que teve um ponto específico que eu fiquei pensando desse relato, mas eu achei interessante que quando eu passei os meus olhos nessa leitura, e depois que Natanael daí, aceitou o convite de Filipe, porque daí Filipe respondeu para ele dizendo assim, vem e vê. Quando Natanael disse para ele, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
E Filipe disse: vem e vê. E quando realmente Natanael foi e Jesus viu Natanael vindo, juntamente com Filipe, disse, né? Eis aí um verdadeiro israelita, onde não há dolo. E eu fiquei me perguntando, como assim, Senhor? Se o camarada duvidou que pudesse vir alguma coisa boa de Nazaré, ele foi irônico, ele foi, né, de um caráter duvidoso, ele estava duvidando. E como diz a irmã agora há poucos dias num culto, né, ele estava sendo até mesmo irônico, né? Poxa, mas pode vir, preconceituoso na verdade. Quando ele disse, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré era um vilarejo, né? Um local onde, né, pouco avanço, até mesmo na mentalidade das pessoas. Então isso soava mais como um deboche, uma dúvida, um preconceito. E aí Jesus diz que aquele cara era um verdadeiro israelita onde não há dolo, quer dizer, onde não há falsidade, porque, né, realmente ele foi sincero, ele falou o que ele estava pensando. E aquele dia que a irmã falou sobre isso realmente, né, o dia quando eu estava fazendo o estudo sobre isso, só que porém eu me detive mais na parte de como que Jesus sabia, né, falou antes, né, eu já tinha visto em tal lugar, embaixo da figueira, e eu só fiquei meditando sobre isso. Mas eu parei para pensar depois, quando a irmã falou também no culto, porque naquele dia também, quando eu disse, Senhor, mas o camarada foi irônico, ele duvidou, e aí o Senhor veio me dizer que ele é sincero, chamou ele de verdadeiro, como assim? Aí eu só ouvi aquela voz que disse, é porque ele foi sincero, ele falou a verdade realmente, ele não fingiu, ele falou o que ele pensava, ele falou o que estava expresso dentro dele, no mais profundo das entranhas, né? Ele falou a verdade. Então eu comecei a refletir sobre isso, e até mesmo nos dias que muitas vezes aqui na minha sala eu falava com Deus e dizia, Senhor, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto. E fui falando certas coisas que depois eu pensava, meu Deus, mas será que eu estou fazendo correto? Meu Deus, será que isso é normal uma pessoa fazer? Ou eu deveria me conter? Ou eu não deveria falar? Mas cada vez que eu fazia isso, eu saía aqui da minha sala mais leve, mais confortada, mais em paz. E tinha mais direcionamentos em relação do que eu deveria fazer em relação a isso. E mais interpretações, mais revelações da palavra eu tinha. E realmente, né, o ponto principal, vamos dizer assim, quando eu ouvi novamente em relação a isso, quando Jesus disse a Natanael, eis aí um verdadeiro israelita onde não há dolo, onde não há falsidade, ele foi sincero em expressar aquilo que estava dentro dele, ele falou a verdade. Eu comecei a perceber que realmente, né, Deus quer os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que tenham a verdade acima de tudo, que tenham e pratiquem a verdade. Por mais que em muitos momentos nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e não aceitamos certas coisas, mas a palavra já nos orienta, né? Onde diz em Mateus 6, verso 6, para nós entrarmos para o quarto, fecharmos a porta e orarmos para Deus.
que em secreto vê e vem, né, e nos responde. E essa questão não é só em questão de pedir, não é só questão de fechar a porta do nosso quarto e pedir coisas para Deus ou fazer agradecimentos, apesar de que devemos sim agradecer em tudo e qualquer momento, porque tudo é da vontade de Deus para as nossas vidas. Quando estamos fazendo a vontade dele, a gente tem que agradecer até passando pelo vale, pelo deserto. Mas eu vi que fechar a porta do nosso quarto para orarmos para Deus que está em secreto também é falarmos a verdade para Ele daquilo que está nos incomodando também. Não é só das coisas boas, não. É das coisas ruins também que acontecem dentro de nós, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente vê e não se agrada. É por isso que muitas pessoas estão, né, acabam implodindo, vamos dizer assim, trazendo para elas até mesmo coisas negativas, porque elas alojam muitas coisas dentro delas. E Deus, a palavra diz que Ele não está com os ouvidos agravados para que não possa nos ouvir, e nem as mãos encolhidas para que não possa nos socorrer. Então nós devemos falar para Deus as verdades que muitas vezes estão aqui dentro. E para Deus, Deus é o único que tudo vê. Por mais que muitas vezes nós possamos fingir para Paulo, para Pedro, para quem quer que seja, mas para Deus a gente não pode mentir, a gente não pode fingir. Por isso que nós temos que ser verdadeiros cristãos, onde não há falsidade, e a gente possa fechar a porta do nosso quarto e desabafar com Ele, e falar tudo aquilo que está nos martirizando, que está nos entristecendo, que está nos incomodando. Sermos sinceros até nos sentimentos ruins que muitas vezes teimam em nos dominar. Então, quantas vezes, realmente mesmo eu sem saber a profundidade disso, eu vinha para minha sala, para o meu quarto, eu fechava a minha porta e dizia: Senhor, eu odeio tal situação, eu odeio tal coisa, eu não gosto, isso me dá nojo, eu não gosto da atitude do fulano, eu não gosto da atitude da Beltrana, eu não gosto. E ao pensar que Deus estava ouvindo isso e estava se agradando do que estava ouvindo, porque eu estava falando a verdade. E é assim que Deus quer que nós todos sejamos verdadeiros com Ele. Não é muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas eu estou sendo verdadeiro, eu estou postando tudo que eu sinto, eu estou atirando aos quatro ventos tudo que eu sinto. Mas não é isso que Deus quer. É fecha a porta do teu quarto e fala para Ele em secreto. Porque não é o fulano e a ciclana que vão saber te orientar em relação a isso. E de repente a pessoa em questão que você está dizendo, ou até mesmo largando indiretas, a pessoa pode se sentir mais frustrada, mais ofendida. E ao invés de você estar dando um bom testemunho, você está magoando para, se justificar. Você está magoando outra pessoa, ferindo outra pessoa. Então é melhor você falar a tua verdade daquilo que você está sentindo em relação a determinadas pessoas. É para Deus. É Deus que quer ouvir essas verdades. É Deus que quer ouvir o que está te incomodando. E assim pode ter certeza que você não vai estar magoando e ferindo ainda mais os teus irmãos. Ou aquele que, porventura, que te magoou, te feriu. Diga para Deus todas as coisas que incomodam. Não fique que nem muitas pessoas estão fazendo, depositando dentro de si tudo, e vai indo, e vai indo, e vai indo.
E aí chega uma hora que implode tudo dentro dela. E aí gera várias e várias doenças, enfermidades na alma, depressão, ansiedade, pânicos, porque não souberam desabafar para a pessoa certa. E é interessante que tem uma passagem também, que já faz dias também que vem à minha mente, em relação à oração do publicano e do fariseu. É interessante, né? Que o publicano, ele estava em pé de longe, e a palavra diz que ele não queria nem levantar os seus olhos ao céu. Ele se sentia tão envergonhado, tão pecador, tão imerecedor, que ele não ousava olhar para cima. Então ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia do pecador, tem misericórdia de um pecador. Ele estava expondo para Deus o que ele era. Ele estava expondo tudo aquilo que estava aqui dentro. Porque é assim que quando a gente nutre algum sentimento negativo em relação a determinadas pessoas, ou até mesmo o que elas fazem para outras, ou até mesmo para nós, vem esses sentimentos e é assim que nós ficamos diante de Deus. Porque Ele não quer, a palavra diz que nós temos que amar a Ele sobre todas as coisas e amar os nossos irmãos. Mas quando vem por determinadas situações, a gente tem que ver que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas são contra as potestades, os principados, que usam situações e pessoas contra nós. Mas aí é que está de nós sabermos como agir. Mais uma vez eu digo, entrar para dentro do nosso quarto, da nossa sala de oração, fechar a porta e colocar tudo isso para Deus. E eu sinto que Deus quer falar com alguém essa tarde profundamente em relação aos seus sentimentos, que pode esconder para qualquer um ou até mesmo pode despejar para todos. Mas enquanto não despejar para Deus o que está incomodando, fazer como a oração desse publicano, dizer: Senhor, eu tenho esse sentimento, mas tem misericórdia de mim, porque em outras palavras é isso que nós estaremos dizendo para Deus. Por isso que Ele olha, como eu disse para vocês, quantas vezes eu vim aqui na minha sala e era exatamente isso que eu dizia: Senhor, eu estou com ódio. Senhor, olha o que a fulana me fez, olha o que a ciclana me fez, eu estou com ódio. Mas eu não quero sentir isso. Era para Ele que eu despejava. Nesse momento eu estava assim com um cinturão da verdade que me fazia falar a verdade de dentro das minhas entranhas e dizer tudo aquilo que eu estava sentindo. E quando eu saía daqui, eu saía aliviada. Eu sentia que os meus pecados tinham sido perdoados. Que aqueles sentimentos ruins que vieram no meu coração em determinados momentos, por eu desabafar e falar com Deus a verdade, Ele me justificava. Porque era exatamente isso que Jesus explicou. Ele disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Porque ali ele comparou, ele prestou atenção na oração do fariseu e do publicano. O fariseu em relação, ao publicano, o que ele falou? Dizendo, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Estava, tentando fazer diferença entre ele e o publicano. Enquanto que o publicano não olhava para o céu e batia no peito. Tem misericórdia desse pecador. No entanto,
foi o publicano que desceu para casa justificado, porque ele falou a verdade, porque ele foi sincero, porque ele reconheceu que estava pecando, ele reconheceu que estava fazendo coisas erradas, mas perante os olhos de Deus ele foi justificado. E com certeza desceu em paz, assim como muitas vezes eu saía de dentro da minha sala em paz, porque eu estava sendo sincero. É isso que Deus quer de mim e de você. Um coração sincero, um coração que fale a verdade. Muitas verdades não precisam ser ditas nas redes sociais. Muitas verdades não precisam ser ditas, jogadas na cara dos teus irmãos. Não, é para Deus que você tem que dizer essas verdades. Porque imagine vocês, se no dia que eu sentisse raiva, que eu sentisse ódio, que eu sentisse tristeza desses meus irmãos, dessa minha irmã, desse meu irmão que fez algo para mim que eu não gostei, vocês imaginem se na hora eu tivesse dito, deixado a ira me dominar e falado a verdade também na cara e ter dito isso e aquilo. Eu estaria aumentando o problema. E aquela pessoa em questão, de repente, poderia até me pedir perdão, mas a partir daquele momento, ela que iria sair com a tristeza no coração. E as coisas só aumentariam. Então, tem verdades a respeito dos nossos sentimentos que não precisam ser jogados na cara, no rosto das pessoas. Mas é para Deus que você tem que agir com sinceridade. É para Deus que você tem que dizer tudo aquilo que te magoa, que te fere em relação a determinadas pessoas. Vai para o quarto da oração e se coloca diante de Deus e diga: Pai, eu sou um pecador. Eu estou sentindo ódio. Eu estou sentindo tristeza. Mas tem misericórdia de mim. Substitua esses sentimentos por perdão, por amor, por benevolência, por paciência. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer de nós. Quanto mais eu estudo as Escrituras Sagradas, mas eu vejo de quanto o nosso coração que anda em sinceridade com Ele, Ele aprova. Por mais, eu repito que muitas vezes nós temos que dizer coisas ruins, dizer que estamos irados, dizer que estamos tristes, dizer que estamos sentindo até mesmo ódio. Mas quando a gente fala essas coisas, Deus está vendo a sinceridade do nosso coração, que não há falsidade, que realmente nós entendemos a palavra e temos em volta da nossa cintura a verdade. No mais profundo das nossas entranhas está a verdade. A verdade. É a verdade que Deus quer de mim e de você. É a verdade. Já chega de mentira. Já chega de enganações. É a verdade. É nós chegarmos para eles e falarmos as nossas debilidades, as nossas fragilidades. Deus não quer que nós sejamos super-homens e super-mulheres, não. Porque à medida que nós se sentirmos super-homens e super-mulheres, isso é algo muito perigoso. Porque nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor. É por isso que a palavra diz, para tornarmos como crianças. Como crianças.
E nós precisamos entender que uma criança, ela é totalmente dependente dos seus pais. Ela é totalmente dependente porque ela depende deles para tudo. Ela depende de um pai e de uma mãe para comer. Ela depende do pai e de uma mãe para se vestir, para tomar banho, para tudo, para aprender a falar. São os pais que ensinam os primeiros passos. Então nós precisamos entender essas questões. Deus não quer um super-homem e uma super-mulher, não. Ele quer pessoas que estejam em volta das suas cinturas, nos mais profundos das suas entranhas, dos seus sentimentos. A verdade é a verdade. Não se importe com o que o fulano, o ciclano vai dizer. Não tenha isso não como em primeiro lugar, mas é o que Deus pensa em relação a você. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia. E quando você confessa, quando você fala todas as coisas ruins que estão aqui ou se passando aqui, é Ele que vai te entender. É Ele que vai te direcionar. Porque quando um coração se apresenta diante de Deus com sinceridade nas palavras, com a verdade, que não há falsidade nenhuma, ele vê um coração que está disposto a ser transformado. Porque um coração que reconhece as suas fragilidades, um coração que reconhece as suas fraquezas, Deus vê que está preparado para receber a transformação e o socorro ao qual precisa. Então se voltem para esse Deus. Não saem mais por aí jogando na cara de tudo e de todos, porque tem certas verdades que não é para serem jogadas na cara, no rosto das pessoas, mas é para Deus. É Deus que vai dizer: eis aí um verdadeiro israelita, em que não há dolo, em que não há falsidade, porque fala a verdade. Falar a verdade. Então saibam essas questões e também não fiquem mais colocando só para dentro, sem falar nem mesmo a Deus que está pronto a ouvir. Fale, fale. Entra pro teu quarto, feche a porta e confesse a Ele tudo aquilo que está aqui dentro, está te ferindo, está te machucando. Porque pode ter certeza que a mesma paz, a mesma justificação que passou a acompanhar o publicano, isso também te acompanhará. E você vai passar a sentir paz no teu coração. Porque quando a gente admite ao Senhor essas coisas, Ele nos dá o direcionamento até mesmo de como agir. Porque muitas vezes as coisas não são só de pessoas que nos fazem mal, mas também muitas vezes nós, por não confessarmos as coisas para Deus, as nossas fragilidades, as nossas debilidades, a gente também acaba sendo usado por Satanás e ferindo um monte de pessoas. Mas quando a gente admite essas coisas, Deus até mesmo dá o direcionamento, sabedoria e abre oportunidades para que a gente vá até as pessoas e converse e se acerte. E a paz reine aqui dentro, aquela paz que excede todo o entendimento. Porque tem pessoas que estão pesadas, pessoas que estão sufocadas,
pessoas que estão trazendo problemas tanto para a vida conjugal quanto para a vida espiritual com seus irmãos, por conta dessas questões que estão armazenando aqui dentro e não são capazes nem de falar a Deus, que tudo vê, que vê e ouve no secreto, e ter recompensa de tal forma que todos vão passar a ver a diferença que há em você. Não mais esse semblante caído, não mais esse semblante entristecido, cansado, mas uma criatura já transformada, sorridente, que até mesmo pelo simples fato de adentrar um recinto já traz junto com ela luz, paz. As pessoas já vão te olhar e já vão dizer: nossa, mas como tu mudou. Tu não tá mais com aquele semblante pesado, tu não tá mais, com um ar triste, mas tá iluminado, tá iluminada. Fale com Deus. Ele é um Deus que a palavra diz que não tosqueneja. Então ele está acessível 24 horas. Não é só de madrugada, não é só durante o dia, mas ele está acessível 24 horas. E tem momentos que é só você e Deus. Eu repito, tem sentimentos que surgem através de momentos, seja que o inimigo usou pessoas contra você, situações contra você, e você se sentiu triste, magoada, ferida. Entra para o teu quarto. Deus está esperando aquela oração sincera, aquelas batidas no peito e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu estou sentindo ódio, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo revolta, eu estou tendo tudo que é tipo de sentimento ruim aqui dentro. E aí ele diz: é isso que eu queria ouvir. A sinceridade, a verdade de você. Então agora receba o meu Espírito Santo, receba força, receba cura, receba transformação, receba libertação. Deus quer a sinceridade dos nossos corações. Esteja em volta da tua cintura a verdade. Por mais que essa verdade muitas vezes te cause vergonha, porque como eu falei para vocês, muitas vezes eu me sentia envergonhada diante de Deus. E eu dizia: Senhor, não adianta eu mentir para o Senhor, porque o Senhor é o único que vê todas as coisas. Eu poderia mentir para um monte de gente, fingir para um monte de gente, mas o Senhor está vendo o que está acontecendo aqui. Eu estou com ódio, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo machucada, ferida. A verdade, a sinceridade, coisa que falta em muitos corações. Mas eu repito, falem para Deus. É isso que eu queria deixar hoje aqui para vocês. E meditem sobre Efésios capítulo 6, verso 14, mais precisamente, né? E é interessante que tem umas traduções que diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade.
E algumas outras traduções diz com cinto, né? Na cintura, o cinturão da verdade. E esse termo, que algumas traduções dizem, tendo cingidos os vossos lombos, é que antigamente eles usavam muitas túnicas, né? E muitas vezes tinham que guerrear. E quando usavam-se essa expressão, cingir os lombos, é que eles tinham que pegar as pontas das suas túnicas e atar por entre as pernas, fazer uns nó. Porque as túnicas, geralmente masculinas, elas eram mais curtas. Então, para deixar eles com maior agilidade para correr, ou até mesmo para guerrear, eles se cingiam, davam aqueles nó no meio das pernas com as túnicas. Então eles estavam sempre preparados. Cingir os lombos era estar preparado para qualquer momento, né? Correr ou guerrear. Então esse termo aqui também, né? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Quer dizer, nós temos que estar sempre prontos para falar a verdade. Para os nossos irmãos, sim. Mas as verdades dos nossos sentimentos em relação a determinadas pessoas que se levantam contra nós, nós temos que estar preparados para falar com Deus, para desabafar a Deus, porque Ele gosta de um coração sincero. Vocês não têm noção de como essa tarde essa palavra falava comigo, e já fazia dias que vinha na minha mente, embora eu fiquei alguns dias sem fazer live, porque eu estava colocando uns estudos em dia, mas hoje eu senti de fazer isso, porque quando Deus começa a falar profundamente, eu sei que é porque Ele quer falar também profundamente com alguém que irá assistir a live. Que Ele quer sinceridade dos corações. Que estejam cingidos os vossos lombos com o cinturão da verdade. Que estejam prontos a falar a verdade. E saber o que deve ser dito aos nossos irmãos e o que deve ser dito somente a Deus. Caso contrário, se a gente disser tudo que está alojado dentro de nós para qualquer pessoa, nós vamos ainda mais piorar as situações. Mas tem verdades que é Deus e eu. Tem verdades que é você e Deus. Seja sincero com Ele. Fale a verdade para Ele. Que pode ter certeza que a situação a qual você está passando, que os sentimentos a qual você está sentindo, eles se dissiparão do teu coração. É por não falar a Deus, é por não fechar a porta do quarto e falar com Deus, que muitos sentimentos ruins e malignos têm se tornado cada dia maiores em muitos corações. E quando esses sentimentos crescem dentro das pessoas, as pessoas não têm mais paz, paz de espírito, perdem o sono, e com isso acabam trazendo várias enfermidades, depressão, ansiedade, pânico disso, pânico daquilo. E vocês já observaram quantas novas doenças em relação à mente estão aumentando e surgindo em nosso meio? E é justamente nesse ponto que muitas pessoas estão errando, porque não estão desabafando com Deus essas coisas que estão incomodando aqui dentro.
E como que Deus vai dar as estratégias de batalhas, até mesmo em situações que você precisa sentar com o teu irmão e conversar, se você antes não falar com ele? Como? Fale com ele. Peça orientação para ele, desabafa com ele. É ele. Eu acho lindo. E eu não poderia deixar de dizer mais uma vez para vocês, não vou me cansar nunca de dizer, as estratégias de batalha, elas estão todas aqui. Todas aqui. Não interessa se o fulano, beltrano diz que não acredita. O que importa é você e Deus. Procura direcionamento. Porque é diferente. Eu falo com sinceridade. Eu falo do mais profundo das minhas entranhas essa verdade. Que se você estudar as escrituras sagradas todos os dias, prioridade para Deus. Assim como você dá prioridade para as muitas coisas secundárias que não edificam a nada, dê prioridade para Deus. E quando você coloca a prioridade em Deus, no reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Aí quando você vem para o teu quarto, fecha a porta e expõe até mesmo essas coisas negativas que estão dentro de você, o Espírito Santo vê, porque Deus fica alegre quando nós somos sinceros de coração. Como quando a gente faz a oração do publicano, reconhecendo que erra, reconhecendo que tem sentimentos ruins naquele momento no coração, alojado no coração. Aí Deus vê que você está preparado para ser direcionado, porque você está reconhecendo, você está falando a verdade. E aí Ele vem com o Espírito Santo e te dá estratégias. Se aquilo que você está passando exige-se alguma resposta do que fazer e como proceder diante dos seus irmãos ou das situações, Ele vai dar o direcionamento aqui por dentro, te passando as estratégias de batalha. E aí quando você sai da sala, o Espírito Santo vai te dando clareza. Lembra da passagem tal que você leu? Pois é essa estratégia que você vai usar. Lembra de tal e tal situação? Lembra desse estudo que tu fez? Se aplica aí nessa situação que você está vivendo agora. Se aplica aí nesse teu irmão que fez isso contra você. Agora vai e faça. Porque a oração também requer ação. Agora, esses dias, não quero me incumpridar muito, mas eu achei muito interessante que eu ouvi um pequeno trecho. Eu não me lembro nem aonde que eu vi, mas eu sei que eu vi. E quando eu vejo algo e fica, eu acho tão lindo. Eu vi uma pessoa dizendo que a adoração a Deus, como eu falei, né, que Deus quer que sejamos adoradores em espírito e em verdade, por mais que muitas vezes essas verdades que nós precisamos dizer a Ele é de coisas ruins que a gente está sentindo ou fazendo. Eu achei interessante que a adoração, essa pessoa que falou, que tinha não sei quantas vezes na Bíblia, eu ainda não contabilizei, mas a pessoa falou um número de quantas vezes diz a palavra adore, adore, adore. Quer dizer, Deus pedindo para que adorassem Ele. Me adorem, me adorem, me adorem. E por que isso? Aí diz que a palavra adoração, a raiz hebraica da palavra, quer dizer trabalho.
É interessante, né? A gente associar a palavra adoração com o trabalho. E o que o trabalho é, senão uma obra realizada pelas mãos, ação, né? Então a adoração a Deus também é isso. É nós orarmos, mas termos atitudes, deixar que Ele venha e nos passe as estratégias de batalha e a gente trabalhar em prol disso, em favor disso, e não deixar que o inimigo ganhe território, por sentimentos que mais uma vez eu repito, que você vai alojando aqui. E se você vai alojando, a tendência é só aumentar. Por isso que há muitas divisões, facções, emulações, porfírias dentro da igreja. Porque o que mais o inimigo quer é exatamente isso. Que você aloje dentro de você sentimentos ruins. Ele usa as pessoas, usa as situações contra você, e você vai deixando esses sentimentos ali dentro, que cada dia vai crescendo mais, aí vem uma coisa, faz outra, você aloja, vem outro, faz outra, você aloja, e aquilo vai crescendo. E a palavra diz, né? Hoje mesmo eu estava lendo que João Batista disse, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que Jesus cresça e nós diminuímos. É necessário que a palavra de Deus dentro de nós cresça, para que a nossa carnalidade diminua. E assim haja amor, haja reconciliação, haja perdão, haja concórdia, não discórdia, concórdia, acordos entre os irmãos. Então trate esses sentimentos dentro de você. Fala para Deus, desabafa com Deus e leia a palavra, que Ele vai começar a trabalhar de uma forma que de repente os teus olhos ainda não viram esse agir, mas Ele vai começar a falar. E não fique só pedindo para que Deus fale contigo. Fale você com Ele. Exponha para Ele. Desabafe com Ele. E estude a palavra. Que o Deus que vê no secreto vai começar a te recompensar publicamente. E aquela vida que o inimigo estava tentando tragar com tristezas, decepções, amarguras, rancores, falta de paz, ansiedades dentro de si, vai começar a liberar todos esses sentimentos e mudar até mesmo a sua fisionomia. Que por mais que passe por problemas, vai começar a dizer, está tudo bem. Porque eu sei para quem eu tenho desabafado. Eu sei para quem eu tenho exposto não só a minha vida, mas os meus os mais profundos sentimentos. Deus é um Deus presente. Então não duvidem disso. E entreguem-se a Deus enquanto ainda é possível o achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? E eu quero fazer uma oração aqui para vocês, dizendo o seguinte: Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, em primeiro lugar, quero lhe agradecer
por mais essa oportunidade, por mais essa reflexão, porque muitas das vezes não só eu, mas os meus irmãos também não compreendiam que a verdade também não é só falar algo bom em relação até mesmo à tua palavra, mas a verdade também é nós professarmos até mesmo os sentimentos ruins que têm nos sufocado, que têm tirado a paz de muitos. Mas nesse momento, Pai, eu sei que não só eu agora tenho essa certeza que não podemos nos sentir envergonhados, porque não é feio admitirmos que estamos sentindo algo ruim, não é feio dizer. Feio é se nós continuássemos negando que isto está aqui dentro, que em determinados momentos aquilo estava vindo e ocupando espaço na nossa mente e no nosso coração. E Pai, vai direcionando todas essas pessoas que têm algo contra alguém, contra alguma pessoa que se levantou contra eles ou contra alguém da casa deles. Vai dando direcionamento, que quanto mais uns ficarem falando coisas que não deveriam uns aos outros, mais a angústia, a dor e o sofrimento, as lutas aumentarão. Mas que a partir de agora essas pessoas saibam realmente colocar ao Senhor essas questões e pedir direcionamento de como proceder em relação a isso, porque também tem coisas que eu sei que não basta nós falarmos e não agirmos. Se é para pedir perdão para alguém, que as pessoas tomem essa posição. Se é para liberar, perdoar alguém, que até elas chegar, que elas perdoem. Pai, eu lhe peço, Senhor, porque eu sei no Deus que eu tenho crido, esse Deus que hoje eu faço essa oração, não é um Deus de letra minúscula, não é um Deus criado a imagem e semelhança às vezes de coisas que estão na terra e no céu. Não é para esses deuses que os homens criam conforme as suas vontades e necessidades, mas eu falo para um único Deus, o Deus soberano, o Deus que sabe todas as coisas, até mesmo o que está aqui, que muitas vezes os olhos dos homens podem não ver, mas que o Senhor contempla. É a esse Deus que hoje eu peço para que coloque suas mãos poderosas em cima dessas pessoas e que elas possam cumprir fielmente toda a tua vontade, pautados na verdade, com a sinceridade dos seus corações. Porque eu aprendi, Pai, que o Senhor não quer super-homens, super-mulheres, mas quer pessoas que sejam sinceras nas suas fragilidades, nos seus pecados, nas suas fraquezas, e que saibam dialogar com o Senhor, acima de tudo e antes de tudo e de todos, conversar contigo, expor para ti todas essas coisas que têm incomodado elas. Eu peço, Senhor, e que através dessa ação que elas tiverem, do direcionamento que o Senhor vai começar a dar a elas mediante essas situações, que elas saibam realmente ser verdadeiros adoradores, te adorando em espírito e em verdade, fazendo algo que condizem realmente com aquilo que elas acabaram de te confessar, mas demonstrando que querem mudar, querem ser transformadas,
Pai, eu te peço, e através dessas ações que elas terão, que o Senhor venha, Pai, que vai dando a cura a qual elas precisam, vai dando a libertação a qual elas necessitam, que não haja mais entre nós pessoas dependentes de outras coisas a não ser do Senhor, que caia por terra, eu já digo nesse momento, a dependência, porque muitas vezes, muitas delas tomam remédios achando que com isso vai amenizar dores, tristezas, sofrimentos. Mas é somente o Senhor que pode dar a cura a elas. Então, que a única dependência que elas têm na vida é do Senhor. Mesmo que seja para fazer exatamente isso, bater no peito e dizer o quão pecadores somos, porque é o Senhor o único que é misericordioso para conosco e vai nos dar o direcionamento das coisas certas. Então eu lhe peço que a única dependência que essas pessoas tenham seja do Senhor, que caia por terra todo espírito contrário, que caia por terra todo espírito da dúvida e do medo, que caia por terra todo espírito contrário. Em nome de Jesus eu lhe peço que caia por terra todo sentimento negativo, que após elas confessarem, o Espírito Santo venha e as direcione e as encha de amor, de alegria, de paciência, de longanimidade, de benignidade, mansidão, domínio próprio. Eu lhe peço, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que levou sobre si todas as nossas enfermidades, que as pessoas possam ter essa consciência e se blindarem os pensamentos, estarem realmente revestidas da tua armadura, estarem empunhando o escudo da fé e a tua palavra, para assim elas estarem firmes. Por mais que venham as lutas, elas estejam firmes, não mais se entregando a essas dores e sofrimentos, não mais alojando sentimentos dentro delas, que elas passem realmente a ter um coração sincero diante de ti, porque é isso que tem agradado ao teu coração, um coração sincero diante da tua presença, porque o Senhor vê todas as coisas, sonda todas as coisas. Te coloco, Pai, essas vidas nas tuas mãos. Já mais uma vez nesse momento coloco diante de ti todos os pedidos de oração que até nós têm chegado. O Senhor sabe todos eles, as suas necessidades, aquilo que tem afligido a eles. Mas coloque as tuas mãos poderosas e dando a cada um deles aquilo que eles necessitam, porque o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Eu deposito nesse momento essa oração nas tuas mãos, porque eu não quero mais ver os meus irmãos, Pai, muitas vezes sucumbindo por pouca coisa, porque se tivessem feito a coisa certa, não teria aumentado e tomado essa proporção dentro deles. Mas eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a vida desses que estão escutando a tua palavra será diferente a partir de hoje.
Mais uma vez eu digo e repito que eu sei o Deus que eu tenho crido. Não é um Deus feito de barro, não é um Deus feito de porcelana ou de qualquer outro elemento da terra. Não, esse Deus que eu tenho crido é onipotente, onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas. Aonde o ser humano tem falhado, aonde o ser humano tem negligenciado. Mas, Pai, a tua palavra não mente, e o teu amor é tão grande, é tão puro, até mesmo pelo mais vil pecador, que o Senhor dá chance, o Senhor dá tempo, o Senhor dá oportunidade para todos. Para todos. Todos eles hão de ouvir falar nesse Deus de letra maiúscula, nesse Deus que não é confeccionado por mãos humanas, que vai além, muito além da nossa compreensão. Todos eles ouvirão falar do teu nome, porque a tua palavra diz que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará a esse Deus. Então ninguém poderá reclamar que não ouviu. Ninguém poderá dizer que nunca ouviu falar. Pai, mas que eles saibam aproveitar a oportunidade. Que eles saibam aproveitar essa oportunidade que se chama hoje, de fazer diante de ti a oração do publicano e reconhecer as suas fragilidades. Reconhecer que sem a tua presença estamos sujeitos. Oh, aleluia! Eu coloco essa oração nas tuas mãos, Pai, porque eu não aceito mais ver os meus irmãos na mão do inimigo. Eu não aceito mais ver essa dependência que eles têm de remédios. Eu não aceito mais ver muitos dos meus irmãos sendo fingidos e falsos, falando, dizendo que estão bem, sendo que está sobressaindo, aflorando tudo aquilo que está aqui dentro deles. E ao invés de eles se aproximarem de ti, eles estão indo cada vez mais, se afastando da tua presença. Eu lhe peço, Pai, coloque as tuas mãos poderosas sobre cada um deles, que eles possam sentir a tua presença e que eles se recusam a viver sem essa presença. E saibam que todos os dias tem que ter essa busca. E saibam que todos os dias precisamos estar diante de ti. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Louvado e engrandecido. Tudo nos mostra, papai, que está tão perto. A volta do seu filho está tão perto. Mas as pessoas estão apegadas com as coisas daqui. Pai, 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 tenha misericórdia
misericórdia do teu povo, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo, papai. Ó Deus poderoso, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, e peço que o Senhor continue levantando nos quatro cantos da terra homens, mulheres de todas as idades, que estejam dispostos a serem usados por ti em prol do povo. Por mais que muitos deles não compreendam, mas isso se chama amor. Oh, aleluia! Oh Deus de poder, Deus da graça. Oh, aleluia! Yande, ande, yande, aleia, yo, aleia, yo, aleia, ia, oh, ale, ei, ale, oh, oh Deus de poder, Deus da graça, Deus do céu, que faz da terra o estrado dos seus pés, aleluia. Bendito e engrandecido seja o teu nome. Eu creio na tua existência. Yo, ale, yane, ane, yo, ale, yane, ane, yo, Diania, yo, ale, dia, oh, aleluia, oh, aleluia, ya, dia, ya, e, ale, oh Deus, proteja os teus, Pai. Liberta os cativos, Senhor. Abra as portas dos que estão encarcerados. Oh, aleluia. Oh, Pai, que o teu povo possa sentir que a porta da graça está a se fechar. Oh, olhai para a figueira, Írio, adeia. Olhai para a figueira, Írio, adeia. Assim diz o Senhor, a guerra, Irio, já começou, Irio, aleia, ainda é por amor que eu olho aqui a Ceará. Ainda é por amor que desperta tu que dorme. Oh,
Oh, aleluia! Vejo anjos subindo e descendo. E os céus abertos. Sobre aqueles que professam. Olha, aquele que morreu na cruz do Calvário. Olhai para a figueira, diz o Senhor, Oh Deus, oh grandioso és tu, ó Pai, grandioso és tu. Coloca tuas mãos poderosas, Senhor. Eu creio, aleluia. Eu creio. Oh, aleluia. Pai, eu te coloco diante de ti, Senhor, a minha vida. Oh, aleluia. Que seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como é feita aí no céu. Oh, aleluia. Porque por mais que muitas vezes a gente não compreenda, mas eu sei que é por amor e misericórdia. Pai, eu te coloco nas tuas mãos, Senhor. Esse momento, a minha vida. A vida dessas pessoas, Pai, que estão colocando diante de Ti as suas necessidades de coração sincero, confessando a Ti tudo aquilo que tem suprimido dentro delas a paz, tem suprimido o amor. Mas olha a sinceridade dos seus corações, e assim como fez com o meu, dando a cura, dando a libertação, a verdadeira libertação que vem através do seu Filho Jesus, a tua palavra. Eu não aceito, Pai, nesse momento eu faço em especial a Ti essa oração. De todos aqueles que estão dependentes de drogas, de bebidas e de remédios, achando que isso que vai trazer a paz, que vai dar prazer a eles. Mas eu peço a libertação, Senhor. Que a partir desse momento eles possam se voltar a Ti e ser independentes unicamente de Ti. De Ti, Senhor. Eu peço que assim como fez com a minha vida, faça com a vida deles. Que haja real cura, que haja real libertação, porque se o Filho libertar, se a palavra libertar, eles verdadeiramente serão livres. Que não envergonhe mais o Teu Evangelho. Muitas vezes professando o Senhor,
mas não sendo só dependente do Senhor, mas sendo dependentes de tantas outras coisas. Pai, eu te peço, Senhor, porque é a cura a qual a humanidade precisa, a libertação dessas almas cativas, escravizadas e dependentes de tantas outras coisas que não são o Senhor. Mas eu coloco todas elas diante de Ti nesse momento. Dê a cura, libertação e transformação. Que o Seu Filho Jesus cresça dentro delas e que elas diminuam, a carnalidade diminua. Eu lhe peço, Pai, eu lhe coloco nas Tuas mãos essa oração, te agradecendo e pedindo para que o Senhor não me afaste da Tua presença, nem retire de mim o Teu Santo Espírito. Oh, aleluia! Porque eu não aceito ficar longe do Senhor nem só um dia, nem só um momento. E que elas também não aceitem mais, para que possam encontrar a paz que excede o entendimento, que elas possam descansar em meio às tempestades da vida. Oh Pai, nesse momento eu coloco diante de Ti essa oração. Eu coloco diante de Ti essas pessoas, porque eu não as conheço, mas o Senhor as conhece perfeitamente, sabe o seu deitar e o seu levantar. E as Suas mãos é as únicas mãos em que eu confio a vida deles. Porque eu sei que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Eu te apresento agora e te coloco essa oração nas Tuas mãos. E te agradeço porque eu sei que o Senhor tem me ouvido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado e engrandecido seja Deus. Sem Jesus não dá. Jesus é a palavra de Deus. Estudem as Escrituras. Vocês vão precisar. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por mais que alguns homens disseram que isso foi escrito por homens, mas foram por homens inspirados por Deus. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse escrevendo. Não brinquem com isso, porque muitos homens por aí também escreveram livros, mas que foram influenciados por Satanás. E eu vejo multidão de pessoas acreditando nesses outros livros, baseando a sua vida nesses livros, mas nesse eles duvidam.
Cuidado com isso. Porque eu só falo daquilo que eu sei. Até mesmo que se eu falasse alguma mentira aqui, Deus estaria vendo. Esse livro tem transformado a minha vida. Esse livro tem me transformado. Esse livro tem me mostrado o quão lindo é esse Deus e poderoso. Cuidado também da forma que você lê esse livro. Porque quando você for abrir ele, porque na verdade é um compilado de livros, tem uns quantos livros aqui dentro. Você tem que abrir com amor no coração. Porque se você abrir ele com qualquer outro sentimento que não for o amor, você poderá interpretar erroneamente. Tem que buscar a presença do Espírito Santo. Tem que ter amor no coração. E você vai compreender o que outrora muitas vezes teu olho só passou e não entendeu. Eu não estou mostrando algo para vocês aqui que é fantasioso, que é fictício, que é imaginário, não. Eu estou mostrando algo que é real. Algo que verdadeiramente me trouxe a cura, a libertação, e tem me transformado dia após dia. E quanto mais eu leio, mais dependente de Deus eu fico. Mas pode ter certeza que vocês não terão mais tempo para mais nada a não ser para Deus, para pensar em Deus, para refletir nas coisas de Deus, para pensar nas coisas do alto, enquanto Ele te direciona a fazer coisas boas na terra. Não existe, às vezes me dá uma tristeza no coração de ver as pessoas sofrendo tanto e você oferece e elas não querem, sendo que a solução para todas as coisas, a cura para todas as coisas está aqui. Palavra revelada, estratégias de batalha, de tudo que você puder imaginar, tudo está aqui. Aí quando você se deparar com alguma angústia, alguma aflição, quando você estuda a palavra, Deus te passa a estratégia. Mas como que Ele vai te passar se você não ler? Como que Ele vai te passar se você não sabe? Nem só de pão viverá o homem. O teu corpo físico precisa de alimento, precisa dos nutrientes, das vitaminas, de tudo aquilo que o nosso corpo precisa para viver aqui na terra. Mas nem só disso vai viver o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É por isso que tem muitos sucumbindo. É por isso que tem muitos perecendo. Porque falta esse conhecimento, falta esse alimento, falta essas estratégias. Então aceite o que hoje é oferecido a você. Porque as portas estão por se fechar.
E eu não quero mais me alongar aqui, mas dias atrás, Deus falou fortemente no meu coração, dizendo que o céu não era para quem estava na reserva, mas o céu é para quem tem reserva. E o que é ter reserva será? Pense, eu vou deixar essa palavra para vocês refletirem. O céu não é para quem está na reserva. Cuidado, tinha virgens ali que tinha azeite na lamparina. Mas o céu é para quem tem reserva. As que entraram foram aquelas que não só tinham na lâmpada, mas também tinham nas vasilhas. E isso só você vai conseguir aqui, na busca diária, na leitura, no estudo diário da palavra, na consagração, sendo separado para Deus. Recebam essas palavras, reflitam sobre isso. Porque o dia que tantos nós, até mesmo os discípulos, os apóstolos lá do passado pregaram, esse tempo está chegando, esse tempo está chegando. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. E aqueles que desejam um pedido especial em oração, pode deixar aqui embaixo ou me mandar no WhatsApp 984 34 3575. Eu não atendo ligações, mas pode me mandar áudio ou escrito, porque eu vou começar mais fazer orações em relação às pessoas, mas também estejam preparados, porque tudo aquilo que Deus me mostrar, revelar em relação às pessoas, eu vou dizer, porque a gente não pode dar só um remédio, como eu sempre falei para vocês, um analgésico para quando uma pessoa está com dor de cabeça. A gente tem que tratar a raiz. E Deus vai começar a tratar a raiz de muitos. Mas vocês têm que estar receptivos para isso. Vocês têm que aceitar isso. Porque muitas vezes o tratamento na raiz, ela dói um pouquinho. Porque vocês vão de convir comigo que quando o bom samaritano chegou até o homem que estava caído, ele não só juntou a pessoa, mas ele também limpou as feridas. E quando a gente vai limpar algo que está machucado, às vezes dói um pouquinho. Vocês sabem disso. E olha só que interessante que nos ferimentos daquele homem que estava caído, o bom samaritano também, como ele estava preparado, ele tinha o vinho e o azeite. O vinho, como ele tem um alto teor de álcool, ele passou no ferimento para limpar. E quando se passa esse álcool, né, esse vinho que contém o teor de álcool, ele arde a ferida. Então é normal doer um pouquinho, mas é para o bem. Mas depois o que esse samaritano também fez? Ele colocou azeite e enfaixou. E eu pude entender que o vinho é a palavra que vem, muitas vezes nos confronta, dói, machuca um pouquinho. Mas quando a gente deixa ser tratado, vem o óleo, né? O azeite, que é o Espírito Santo, que aí vai nos convencendo de tudo aquilo que nós fizemos de errado, pecado, da justiça e do juízo, e vai sarando as feridas. Vai sarando as feridas. Então, estejam preparados. Quando qualquer um de vocês buscar a mim ou qualquer outra pessoa que está envolto da sua cintura, o cinturão da verdade, se preparem, porque
Quando a pessoa pergunta é porque ela quer saber. E nós vamos ser sinceros. E vocês têm que receber. Porque é pro bem de vocês. Tem coisas sim que eu e você precisamos falar só para Deus. Confessar só para Deus. Verdades dos nossos sentimentos, os mais profundos. Mas quando se trata do nosso irmão pro bem dele, e ele vier perguntar ou Deus direcionar, vocês têm que receber. Amém? Porque assim como eu estou sendo curada, tratada, vocês também serão. Recebam essas palavras. Recebam enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda a porta da graça está aberta. Aproveitem esse tempo que se chama hoje. E vão para dentro do quarto de vocês. Se tem algum sentimento, algum pecado que é difícil confessar até mesmo aos homens, confesse para Deus. Ele está ouvindo. E Ele quer um coração sincero, aquebrantado e contrito diante dEle. E Ele sara todas as feridas. Não interessa o tamanho, não interessa quantos você cometeu. Não interessa. Deus não mede. Não mede que nem muitos de nós humanos, né? Ah, pecadinho, pecadão, isso e aquilo. Ah, esse ele faz escândalos às vezes, né? Deus não faz isso. Deus recebe a todos quando se chega com Ele com o coração sincero, como a oração do publicano: tem misericórdia porque eu sou pecador. Receba em nome de Jesus. Eu entrego essas palavras no santo e poderoso nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus.